Eu adorei essa conversa. Acho que é uma oportunidade de refletir, né? Meio assim, estranho, fiquei meio no divã aqui de um analista, mas eu mesma fazendo o meu papel aqui de pensar, né, sobre mim mesma. E valeu muito a pena, adorei voltar para o Carlos Fuentes, que é um pouco aí um pai, né, que é intelectual aí para um sujeito para quem eu sempre acabo retornando e me pedem para falar dele, né? Eu fico sempre muito feliz, estou muito satisfeita. Oi pessoal, bem-vindo ao nosso Slow Talk, o Quem Somos Nós. Se você tiver curiosidade em saber todas as coisas que a gente já fez, todas as conversas, os papos que a gente já fez aqui, acesse quemsomosnós.com.br, vai lá e escolhe a plataforma, YouTube, SoundCloud, Spotify, o que você quiser. Hoje nós vamos continuar a série sobre literatura latino-americana. A conversa é sobre o fascinante autor de origem mexicana, Carlos Fuentes, e o seu livro, o ambicioso livro Terra Nostra. Para falar sobre ele, a obra, a pesquisadora, professora, doutora em literatura latino-americana pela USP, Ana Lúcia Trevisan. Quem é você? Meu nome é Ana Lúcia Trevisan e eu sou, antes de qualquer coisa, professora de literatura. E o que isso significa? Significa que a literatura faz parte da minha vida em todos os momentos. Penso sobre literatura, leio literatura, cito literatura, adoro ensinar literatura. Então profissionalmente, eu acho que eu escolhi certo. Adoro fazer o que eu faço. E por que você escolheu? Nossa, como eu escolhi... Bom, gostava de literatura, gostava de ler, e aí... E por que você gostava de ler? Porque aquele ali era o mundo que eu podia sair de onde eu estava e conhecer outras coisas, e pensar diferente, e ver outros pontos de vista, né? Onde você estava? Você queria sair? Não, eu estava tudo tranquilo, família de classe média, estudando... Mas, enfim, acho que é uma perspectiva de escapar do cotidiano. Não que seja ruim, é de ver outros pontos de vista mesmo. Acho que é um pouco por aí. Tem uma autora chamada Nancy Houston, eu gosto muito dela. Ela escreve ficção, escreve teoria também. Ela diz assim que quando você não lê ficção, você acaba vendo o mundo sempre de um único ponto, né? E quando você lê ficção, você pode ver de vários pontos, né? Você pode ter a oportunidade de entrar em contato, né, com outras perspectivas da vida. Por que tem algumas pessoas que leem, né, e se apaixonam por isso e outras não? Nossa, né? essa é a pergunta. Porque não é só uma questão de $1.000.000. formação, porque tem gente que teve uma boa formação e não tem um contato apaixonado, ou pelo menos constante com a literatura. E tem gente... né? Então, assim, é claro que a formação ajuda, né? Não vamos, e os pais ajudam, claro. E tudo isso está colocado, mas não necessariamente alguém que vai para aí. O que você acha que é? Olha, eu acho assim que, de uma certa forma, eu brinco que essa é a pergunta de $1.000.000, né? Porque como professora e também, muitas vezes, trabalhando com formação de leitor, né? Eu não sei, eu acho que é um pouco uma inclinação, quer dizer, a primeira coisa você tem que apresentar, os livros têm que estar na vida da pessoa, tem que ter o objeto na casa dela, a criança, a adolescente, tem que ver a mãe, o livro tem que circular, né? Para que desperte ali um interesse. Agora, o tipo de literatura, se você vai ler a grande literatura, se é que a gente precisa ler a grande literatura, se é que existe a grande literatura, isso é outra questão. O importante é o fascínio do universo imaginativo. Porque o contato com isso, eu acho que ele é inerente ao ser humano. Né? Mas tem um monte de gente que odeia ler. Mas aí é que está. Odeia ler, não sei isso, mas não se importa com isso. Não se importa. E talvez aí haja, né, uma necessidade
de pensarmos que a escola poderia, né, ajudar, mas infelizmente o que a gente vê é que parece que a escola às vezes atrapalha, né? Claro, as pessoas pegam o bode dos livros que são obrigados a ler tremendo. e vai descobrir que o livro era bom com uns 40 anos de idade. E eu brinco que se pergunta a literatura vai muito bem, obrigada, mas o ensino de literatura vai muito mal, obrigada. Né? Então, às vezes a gente trabalha em sala de aula, eu formo professor de português, professor para a área de letras, ele aprende, a gente estuda, discute, e aí o sujeito vai lá, começa a dar aula e vem lá com a bendita da história da prova do livro, né? Ele pastou a vida inteira fazendo isso e reproduz. Então, é assim, é uma questão de valentia mesmo, né? Eu acho que você tem que ser valente em sala de aula e tentar trazer para o aluno essa perspectiva de que a literatura é também entretenimento. E é um tipo de entretenimento assim que você um pouco conduz aquilo, aquele tempo. Você pega um livro, aquele momento seu do prazer, né, do encontro com essa questão que eu estava dizendo, né, que esse universo imaginativo, que esses outros modos de ver a vida, é teu. Você está no comando. Se você vai ao cinema, você senta, você tem aquilo que é colocado, ou no teatro. Então, vender essa perspectiva de que na literatura você tem ali um papel, o timing eu acho teu que também, é bacana. Né? E sei lá, talvez realmente inserir na vida das pessoas a prática dessa narrativa, a prática do falar sobre a ficção, sobre imaginar. Existe estudo fora, assim, qual é a melhor maneira? Eu sei que nós estamos completamente longe do que a gente ia falar, mas é que é interessante isso aí. Assim, qual é a melhor maneira de ensinar literatura para adolescentes ou para formar leitores? Existe isso? Estudos? Olha, sim, tem um bocado de gente que estuda, escreve, pensa, reflete, discute, tenta. Mas assim, é sempre uma questão muito experimental. Eu, particularmente, com os meus alunos, e também eu sou mãe, tive filho e tal, eu brinco que se tem uma coisa, todo mundo corta o braço, é porque para que o filho goste de ler e a leitura entre na vida dele. Você não precisa falar para o menino, vai jogar videogame, menino, vai escutar música, mas quando é para o livro, menino, vai ler, né? Então, é uma coisa então, mas por que estranha. Que é difícil? Por que não é atraente? Eu acho que, às vezes, uma primeira questão é porque talvez esse sujeito, pai, mãe, família, escola, ele mesmo não tem a prática de ler, né? Um pouco acho que para ler e para gostar de ler, você tem que pegar e falar assim, ó, o livro conta essa história, aí você inicia. Não é assim, ó, tá esse livro aí, faz o que você quer. Eu acho que tem que ter um compromisso. Eu me lembro, assim, de todas as vezes, até hoje, na faculdade, se bobear até na pós-graduação, eu começo a aula falando, não, gente, espera lá, a aula que vem, se é uma aula ou se é agora, nós vamos ler esse conto, aí eu já começo, aí eu tenho que ser um pouco Sherazade, né? A pessoa tem que entender que ele vai entrar naquele universo, aquele universo vai ser legal, e vai ser prazeroso. Mais receita, Celso, acho que se eu descobrir, eu publico um livro, não conto pra ninguém e fico rica. Porque às vezes, olhando de fora, assim, de quem não é estudante, parece que é uma coisa, se você teve acesso, etc. De novo, falando assim, né, a coisa básica, ter acesso. Sim, ter acesso, ter objeto. Mas parece que é uma coisa meio aleatória, tem gente que vai, tem gente que não vai. Eu acho que todo mundo pode se transformar em leitor. Né? Você vai ter a quantidade de pessoas que leem mundialmente, assim, tem estatísticas em países mais desenvolvidos que o nosso, tem. Pode não ser o leitor que talvez lá o professor de literatura espere, mas não importa, eu acho que é melhor uma criança ver a mãe lendo ali, sei lá, não sei se pode falar, sei lá, lendo um Paulo Coelho, lendo um livro, um John Green, do que ver a mãe assistindo, sei lá, um programa super massificador na televisão. Sei lá, eu acho que é melhor para a criança ver. Claro. Né? Bom, vamos lá então. É porque é difícil sair disso, mas que é um negócio interessante, né? Porque que alguns, como você, se apaixonaram por isso e outros não. Né? Mas vamos lá, você se apaixonou, aí você fez letras, é isso? Eu fiz letras na USP, português e espanhol, e isso também é um pouco das coisas misteriosas da vida, porque eu tinha lido alguma coisa da literatura hispano-americana, mas assim, português, nem nada. Aí na USP eu entrei em português, achei que eu ia ser professora de língua portuguesa, de literatura brasileira. Eu nunca dei uma aula de literatura brasileira. Acabei enveredando, estudei o espanhol, fiz as literaturas.
E as E coisas... por quê? Mas por quê? Por quê? Da onde porque, veio? olha, eu Gabriel tinha Garcia lido Marques um livro te do Gabriel pegou? Garcia Marques. É, claro. Ele é o, Porque ele é o, foi, sem ele é o dúvida. Eu formador. brinco que o Garcia Marques, O Oceano de Solidão, foi o Harry Potter dos anos 80. Quer dizer, foi escrito em 60 para uma geração. Aquilo foi muito fascinante. E aí depois eu já fiz a faculdade, pensando nas coisas. No último semestre eu tive uma disciplina com a professora Ilemar Chiamp, que estudava, né, com toda a profundidade a literatura do continente e isso, em especial literatura cubana. E eu me lembro assim, eu era bem jovem, e aí eu pensei, eu tive aquela ideia, né, eu falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Se eu quero estudar isso. E eu falei assim, acho que esse assim é meu casamento para sempre, né? Com isso eu vou continuar. E de uma certa forma foi, quer dizer, hoje eu nem sou mais especificamente professora de literatura hispano-americana, trabalho na pós-graduação, trabalho com teoria literária, mas não sai da minha órbita. Tanto que eu estou aqui, né? Assim, porque eu acabo sempre estudando isso, pensando sobre isso. Quer dizer, já deixei esses autores que ficaram lá, né, no século XX, naquela segunda metade tão importante, que às vezes eu já estou pesquisando outras coisas. Isso eu tenho fascínio mesmo por isso. E aí resolvi fazer mestrado, fiz com a professora Ilemar, né, uma honra muito grande ter sido aluna dela. Fui a última aluna dela na USP, depois ela se aposentou. Dei um tempo, fiz um intervalo e voltei para o doutorado. E eu tinha feito no mestrado Fuentes. Eu tinha... Por quê? Porque eu tinha lido justamente nesse curso dela um conto chamado Chaquimol. Um conto super interessante, que é uma estátua pré-hispânica que vira gente na casa lá do sujeito. Assim, é um pouco do fantástico e... Lisérgico. Hã? Lisérgico. Então, e aquela estátua, enfim, cobra a vida e de um jeito muito bizarro, assim, acaba escravizando. Mexicano, né? Bem. E eu tinha lido, mas só tinha lido esse conto. A gente tem que pensar que eu estava lá no fim dos anos 80, né? Não tinha essa facilidade de livro de internet. Se você queria as coisas, você tinha que ter um amigo que estivesse viajando, que trouxesse e tal. Aí eu falei com a professora Ilemar, ela preferiria que eu tivesse estudado Cuba e tal. Eu falei, não, eu quero estudar México. Tá bom. Então, gentilmente, ela topou a parada. E aí eu decidi estudar um romance do Fuentes, um romance de 58, o primeiro romance dele, chama A Região Mais Transparente, La Região Mais Transparente. Que é importante. É um belo romance, assim, mas para mim foi um mergulho numa outra realidade, outra cultura. E aí é que tá, né? Isso também tem que estar com vontade de estudar literatura estrangeira, né? Porque você tem um deslocamento, né, do seu espaço. Primeiro, não é o que você está acostumado, não é a tua cultura. Temporalmente, culturalmente, historicamente, você mergulha, né, naquele outro universo. E isso também sempre gostei. Aí fiquei. Agora, uma coisa que é interessante, nesse momento que eu estava lá começando os estudos do mestrado, a professora Ilemar pediu, um colega dela que estava vindo do México, pediu para ele trazer algumas coisas do Fuentes. E ele trouxe, gentilmente. E qual foi o livro que ele me trouxe? O Terra Nostra. Lá no mestrado. Aí eu lembro que a professora Ilemar falou assim, esse livro aqui é um livro um pouco complexo, vamos ficar, né, só com o La Região. Pouco complexo não, ele é quase indecifrável. É quase indecifrável. Mas eu fiquei com o livro. Li e adorei. Falei assim, nossa, não sei se eu entendi nem a metade. Mas foi uma coisa, eu fiquei muito encantada. Mas passou o mestrado, terminei, aí, enfim, fiquei um tempo fora, tinha tido minha primeira filha. Aí voltei no doutorado e a professora Ilemar já estava aposentada e eu procurei o professor Mário Gonçalves, que era especialista em literatura espanhola. Então eu dei uma guinada, eu estava na Espanha, fui para a espanhola, mas tem tudo a ver com romance. E ele foi começa lá, né? Começa lá. E ele também ficou encantado e ficou muito interessado, achou que valeria a pena orientar. Aí eu fiz com ele o doutorado. Então isso é um pouco... Nossa! Pois é. Então, e o Fuentes sempre junto, né? Assim. Então vamos falar um pouquinho dele? Vamos. Um pouquinho que eu estudei para poder conversar com você e não ficar tão ignorante. Imagina.
Os pais dele eram diplomatas, né? E o pai ou os pais, eu não sei. O pai só. Acho que era o pai. Ele nasceu no Panamá, mas... foi registrado como mexicano. Mas ele é panamenho mexicano, né? Nascido no Panamá, mas mexicano. Nossa, imagina, aquilo muito México, mexicano, nossa. né? Até na figura também, bastante mexicano. E pingou com o pai, né, em vários lugares, não é isso? Morou até no Rio de Janeiro. Morou em Buenos Aires, morou em Lima, morou nos Estados Unidos muitos anos, chegou a morar no Rio. Ele foi, como filho de diplomata, e assim, muito privilegiado, né? Uma família de intelectuais. O pai circulava nos meandros aí da cultura, né, em todos os contextos. Então ele foi esse niño bien, né? Ele já tinha. Tinha. E isso deu a ele, né, algo que é muito admirável, né? Ele é um intelectual de um tipo que quase a gente não encontra mais, né? Assim, qual tipo? Essa formação ampla, né? De tudo, de escrever sobre tudo, de ler sobre tudo, um pouco insaciável, megalomaníaco no saber, né? Uma pessoa assim, isso acabou refletindo. Borges passava por isso. Então, mas o que o Borges, ele foi, né? Aquela genialidade dele, mas ele foi um sujeito mais contido, no meu humilde modo de entender, enquanto o Fuentes gostava de mostrar o seu saber, né? E assim, circulou por todos esses lugares, circulava pelos meios intelectuais. Foi embaixador também, foi embaixador. Então ele tem assim essa vida de homem do mundo, foi professor em universidades dos Estados Unidos, universidades da Europa. Excelentes universidades. Sim, Harvard depois. Acho que ele foi também em Cambridge, ele tinha o seu, né? No Terra Nostra, depois a gente vai falar disso, mas na abertura, né, tem sempre aquele texto, né, de um agradecimento. Ele agradece pelas chaves da Biblioteca Nacional do Congresso de Washington. Quer dizer, gente, quem é que tem a chave da biblioteca? Para ele pesquisar. Para ele pesquisar, quer dizer, assim. Então, esse tipo de erudição, né? Tem um livro dele que chama aquele El Espejo Enterrado, o Espelho Enterrado. É um livro que eu gosto muito e se transformou numa série televisiva também, muito bem feita. A TV Cultura passou lá há muitos anos, nos anos 90, e agora nem sei, porque nunca mais ninguém revisitou aquilo. Então, assim, ele gostava da mídia também, de aparecer, de gravar entrevistas, de entrevistar, né? Agora, isso não tem nenhum demérito de jeito nenhum. Ele era essa pessoa, assim, interessante. E isso se refletiu numa obra muito extensa, né? Escreveu ensaio, escreveu teatro, romance, conto. Então, assim, ele atuou mesmo. Nesse sentido, você diz que hoje é muito difícil ter um intelectual Talvez, que tem essa amplitude, sim, essa amplitude com profundidade, de circular, de quase que parece que entendia de qualquer assunto e não superficialmente, né? Acho que é nesse sentido mesmo. Mas é mais difícil também hoje, não é? Claro. Quer dizer, hoje não estamos tão distantes dele, mas de qualquer maneira parece difícil. Sim. São pessoas icônicas, né, que ficam. O Otávio Paz, a sua maneira, um Borges, não resta dúvida, né? Otávio Paz foi amigo, né? Foram amigos até um determinado momento. E eu acho assim, de tudo, é a minha impressão, né? Eu acho que o Fuentes desejou muito o Prêmio Nobel. Desejou muito. Levou, né? E não ganhou. Né? E quando o Otávio Paz ganha, enfim, não sei lá, não estava na cabeça dele, mas eu acho que foi um pouco assim esse baque no sentido de que outro mexicano no mesmo século provavelmente não teriam, né? E aí ele se desiludiu. Não sei, ele ganhou outros prêmios, não, sempre foi muito, né? Mas assim, de amigos que eu conheço, que até o conheceram, eu conheci também. Eu tive uma oportunidade de encontrá-lo e num evento em Puebla, isso foi em 2002. Eu já tinha defendido meu doutorado e foi uma oportunidade. Ele estava na cidade, eu estava também. Ele me assinou um livro muito amável, contei e tal, muito
fez uma dedicatória muito bonita. Mas eu sei de pessoas que o conheciam, né, com mais propriedade e que sim, que ele era um desejo, né, ter. Né, ok também, não? Ok também. Que ele desejasse. Sim, acho que teria sido merecido também. Se é que o prêmio mede, né, as coisas. Essa é outra parte. É outra questão. É outra conversa. É outra conversa. Vamos lá. Bom, ele escreveu de tudo. A gente escolheu Terra Nostra porque ele é o mais ambicioso. A gente poderia ter... Tem outros livros importantes dele, né? Sim. Mas esse é o livro de tudo, né? Vou chamar assim. É quase um livro que tenta contar a partir da Espanha e da colonização depois aqui, contar tudo de tudo. Tudo de não é tudo. Isso? É isso mesmo. Esse é um grau de ambição absurda. Né? Então foi por isso que a gente escolheu. Talvez seja o livro mais complicado dele, né? Talvez não, com certeza. Eu acho que eu acho que é. Mas eu acho que vale a pena. Vamos contar um pouquinho. Conta pra gente um pouquinho a história. Tá. Então, o romance, ele se insere num contexto, se você pensar o boom do romance latino-americano, que começa ali no começo dos 60 e chega até pouco antes dos 80, a gente tem um período de muita efervescência. Gabriel Garcia Marques, Cortázar, o Borges, né? O Rulfo, bem ou mal, né? Escreve antes, o Pedro Páramo, né? Em 55, mas ganha ali também um espaço. O boom foi um fenômeno editorial também, né? Claro, respaldado numa enorme qualidade de texto e realmente é quando o romance latino-americano mostra uma cara, né? E consegue instrumentalizar a linguagem de uma outra forma, né? Tem uma estética que surge, né? E ela é uma estética que marca um momento e dela também frutificam outras literaturas. Então muitos vão escrever como os narradores do boom. Eles criam de uma certa forma um legado de formulação estética que é muito bacana, muito impressionante. Acho que não dá para pensar em estudar literatura latino-americana, hispano-americana sem pensarmos nesse momento, né, no que aconteceu. E claro, como essa literatura circulou também. Só um parênteses. Quem arquitetou essa... É claro que tinha mas existiu uma editora específica que arquitetou essa história. Agora vamos trazer essa coisa exótica da literatura latino-americana para o resto do mundo. Teve... ou a coisa foi meio... Eu acho que foram algumas coincidências felizes, entre aspas, porque, por exemplo, com o fim da Segunda Guerra e em especial com o fim da Guerra Civil Espanhola, muitas pessoas, muitos editores importantes da Espanha migraram para a América, sobretudo para o México e para Buenos Aires. Então, alguns editoriais que tinham bastante respeito, importantes, tiveram esse contato. Então, esse é um elemento que é destacado, né, pelos estudos, porque aí começa a publicar aqui, os autores daqui, e aí isso começa a circular. Então, foi esse fenômeno, né, editorial. Então, são várias coincidências, grandes casas editoriais. E também, eu acho que com a Revolução Cubana e depois com os prêmios, né, que surgem, o prêmio Casa de las Américas, né, que é o prêmio de editorial que surge em Cuba, isso também, essas premiações, o Prêmio Raimundo Gallegos, isso tudo começa a circular esses nomes, esses autores. E é um marco mesmo. Agora, claro, para além dessa questão que é prática da literatura, quer dizer, a literatura o objeto tem que circular, senão pode ser o melhor livro do mundo, se ele ficar fechado o resto da vida ninguém lê, ele é a literatura, quer dizer, tem que ter, né, o leitor, né, em todos os níveis. Mas, para além disso, o boom trouxe alguns eixos de reflexão sobre o continente, e eu acho que o Terra Nostra, apesar de estar um pouquinho mais para frente, responde a isso.
E quais seriam? Primeiro, uma reflexão sobre quem somos, né? Quem é esse sujeito latino-americano? O que significa nascer nesse continente, ter uma ascendência europeia, índia, africana, o que significam as nossas guerras de independência, o que significam os regimes ditatoriais, quem está escrevendo essa história. Então, eu acho que esse é um eixo importante, um eixo reflexivo importante, que você tem o Labirinto da Solidão, né, escrito pelo Otávio Paz, que também é um livro que faz um pensar sobre esse mexicanismo, como teve esse estudo sobre o americanismo, né, esse ser, né, latino-americano. Então, acho que esse é um eixo, vamos dizer, no plano temático, que reverberou depois no plano da expressão. Então, por exemplo, romances que recontam a história. De uma certa forma, o Terra Nostra que entra, é o caso, né? Até o Senhor da Solidão não deixa de ser um romance histórico. Então, essa perspectiva de que para contar a nossa história, nós mesmos, e para contar a nossa história nós mesmos, uma outra forma de narrar. Outras soluções estéticas, outras formas de realizar. Consciente isso. Isso era um movimento consciente? Eu acho que havia uma preocupação de encontrar, né? O Monegal, que é um teórico que estuda o boom, ele diz que eles eram máquinas de novelar, né? Eles tinham uma engrenagem para criar esses romances, né? Pensando mesmo. E hoje, por exemplo, com essa distância aí que a gente já tem aí de, sei lá, 50 anos, tem um excesso, né, de intelectualismo, excesso, né, de erudição. Havia um desejo da arquitetura, né, formal. De aceitação do velho mundo. Isso, então tem esse flerte com a vanguarda, com as vanguardas. Eu não sou tão... Não, eu não estou aqui, né, preso ao homem telúrico, né, eu estou fazendo uma literatura que cria no plano da expressão uma renovação, né. E eu acho que, então, essas questões todas estão no Terra Nostra, né? Porque o Fuentes, ele, talvez o que eu tenha dito antes a respeito desse grande intelectual, ele é um romance totalizante, né? Eu vou dar conta. A ideia é essa, eu vou responder tudo, não é isso? E é interessante hoje pensar como isso já está datado. Quem hoje, no século XXI, consegue pensar em algo totalizante? Né? Eu acho que muito... Pode tentar, mas não vai conseguir. Pode tentar. E talvez até o fato de tentar já seja em si mesmo uma coisa muito traiçoeira. E ali, naquele momento, era legítimo, né? Então, o projeto dele de dar conta, né, de uma formação, de uma identidade latino-americana. A gente tem que lembrar é um momento das ditaduras, um momento de retrocesso, vamos chamar assim, né, do continente, e a ideia de quem sou eu, né, quem nós somos, quem somos nós, vou dar uma resposta. É mais ou menos a ideia de que eu poderia responder. Eu sempre falo assim, as pessoas, quem somos nós? Bom, não tem resposta, isso aqui é um programa infinito, tá certo? Porque ele não tem resposta. Mas a ideia lá era tentar... Eu concordo que até hoje, se parar para pensar, vale fazer essa pergunta do ponto de vista não pessoal agora, mas assim, do continente. O que nós somos, né? Para que a gente serve? Qual que é a nossa natureza, não é isso? Que lugar, né, a gente está ocupando aqui, isso, né? Exatamente. Que resposta a gente está dando para esses nossos problemas? A pergunta vale. Vale. A ideia de que você vai ter a resposta é que é estranha. Não é exato. Isso? Eu acho que é isso. E o Fuentes com o Terra Nostra, então, ele tem, né, provavelmente, esse projeto de escrita, é um projeto de entendimento desse sujeito mexicano, essencialmente, mas também hispânico, né? Partindo da nossa formação cultural, e então por isso ele vai lá para a Espanha, né? Então o texto começa, né, o romance é dividido em 3 partes, Velho Mundo, Novo Mundo e Outro Mundo.
essa parte do Velho Mundo, então ele vai resgatar todo o período do Império dos Áustrias, o Felipe II. Então ele investiga uma certa mentalidade espanhola, daí que ele vai para os textos literários, para os filosóficos, para as religiões, para as seitas milenaristas. Ele abre uma caixa de Pandora. A Espanha era aquilo daquele momento. Ele faz uma investigação e muito sólida, né? Assim, tanto ele vai para a cultura árabe, vai para a cultura judaica, tentando entender uma mentalidade que foi responsável pela chegada, pela colonização. Primeiro pelo projeto, a descoberta, enfim, mas o projeto colonizador, né? Então ele quer entender essas mentalidades. E aí é fascinante. Bom, então, a ideia é muito legal, é muito boa, para falar a verdade. Pô, de onde eu venho, né? Exato. O que compõe aqueles espanhóis lá que vieram para cá, né? A tentativa é tentar entender o que me compõe, né? Exatamente. Não é isso? Isso. E aí o que é interessante, porque é o que me compõe, não só, sei lá, etnicamente, mas assim, qual a minha herança, por exemplo, dessa literatura? Uhum. O que vem do Cervantes como mentalidade cervantina e que chega? E eu estou falando especificamente do Cervantes porque tem um livro que o Fuentes escreve concomitantemente ao Terra Nostra. É um livro de ensaios que se chama Cervantes ou la crítica de la lectura. É um livro pequeno em que ele investiga alguns grandes textos formadores da mentalidade espanhola ali do século XVI, XVII, elege o Cervantes e a Celestina, que é um personagem do romance. E é bacana, é uma questão que eu falo no meu livro, porque primeiro Fuentes começa a escrever o ensaio, aí ele começa o romance, parece que ele para o ensaio, aí ele termina o romance e depois termina o ensaio. É que um serviu de estudo para o outro, exatamente, né? Exatamente. Então, nessa investigação que você lê ali no Cervantes ou na Crítica da Leitura, você vê a preocupação dele com uma mentalidade criativa, né? E eu acho que isso também está por trás dessa investigação sobre quem somos, quem nos forma, né? Também essa nossa herança disso com a cultura. E aí chega, né? Aí ele tem o romance vai nativa, explorar, né? O que foram essa realidade que eram os sujeitos que estavam aqui, nessas culturas poderosas, ricas e muito diferentes, né? E cujas lendas e narrativas foram então apropriadas, transcritas. Então, nessa segunda parte do romance, o Fuentes ele faz um jogo. Depois eu vou falar da arquitetura do texto. Eu estou mais falando das coisas que tem. Vamos embora. No segundo, nesse capítulo que é o Novo Mundo, ele coloca um personagem chamado Peregrino que vem e ele vai viver, é como se fosse um sujeito que chegou aqui e está entrando, chegou lá no México e está entrando em contato com todas as perspectivas daquela cultura, daquela religião, do espaço, da selva. Só que esse personagem, ao invés de viver o que viveram os conquistadores, que foram com as suas trajetórias, então, de luta, de perda e tal, de acordos e a política, esse personagem vive a história dos mitos. Então, ele integra um mito, os mitos criadores do imaginário daquela civilização. Então, assim, ele junta um imaginário europeu e dá um jeito de criar um imaginário dessas culturas pré-hispânicas que são fascinantes, claro. Então, resgata lá o mito de Quetzalcóatl, que aparentemente coincidiu com a chegada do Cortés. Então, dizem que ele tinha uma barba, que ele era barbudo e de olho claro. Que daí, então eles se entregaram ao Cortés, se entregaram aspas. Esse aí pega mal, você não acha? Difícil de engolir. Eu também. Mas assim, eu também
É estranho, mas era uma cultura pautada na religião de uma forma, a cultura asteca, né, a que estava naquele momento no altiplano, porque o Cortés chega em 1519 em Veracruz, né? Ele leva 3 anos para chegar na Tenochtitlán, né? Ele chega em 1521. Nesses 3 anos, muitas coisas acontecem. O Império de Montezuma era um império enorme, né? Com guerreiros, sabe, importantes, treinados. E por quê, né? E por que aquele punhado de espanhóis consegue o que consegue? Então, eu acho que a questão religiosa, isso o Fuentes fala, um aprisionamento numa forma de pensamento mítico foi também uma condenação para eles, né? Otávio Paz diz que o fascínio do Montezuma naquele momento é como o fascínio do suicida diante de um abismo. Né, assim, foi mas é claro que o Otávio Paz romanceia também, né? Mas eu acho que, independente disso, o Império de Montezuma era enorme, mas era em pés de barro também. Ele era um ditador terrível. Era violento. Violento. Mas é mais uma razão de não acreditar que ele simplesmente se entregou. Então, só que aí os que estavam ali sob seu comando, muitos povos foram deixando de ser leais. E apoiaram. Porque o Cortés disse, não, com a gente vai ser tudo bem. História velha essa. História também. velha. E até assim. que... Vamos contra aquele cara. Tal. Esse cara está indo fazendo mal a vocês. Vamos lá. Comigo vamos não vai acontecer ele, nada. Pumba. Mas assim, ele tem um episódio na Noite Triste, né? Eles perdem, né? O Cortés perde uma vez, né? Eles são expulsos. Eles ficam arrinconados, né? Mas aí ele trama, né? A tomada com os rios, envenena. Nós tivemos uma cidade lacustre, né? Era maior que Sevilha. Então, é uma loucura isso. Era uma cidade, assim, impressionante. E quando ele chega, aí da segunda vez, ele arrasa mesmo, né? Mas, enfim, todas essas questões sobre a história do México, a história da conquista e as mentalidades que formam esses sujeitos, por exemplo, como Montezuma, estão aí. Tá? E o Fuentes ainda desloca e vai mais longe, ele vai para o Império de Tibério, vai lá para ver as outras arbitrariedades. Então, um tema que eu estudei é a relação entre o percurso da história e os poderes arbitrários que vão. Não importa onde, você vai chegar a essa ascensão desse poder arbitrário. Em algum momento. Em algum momento. Seja cego pelas questões religiosas, de poder. Bom, está acontecendo. Nem me diga. Então... É inevitável isso, pelo que você estudou? Gostaria de pensar que não. Mas... Historicamente, parece ser inevitável parece em algum que momento, tem esses ciclos em que a arbitrariedade... Dura quanto? Só para a gente saber. Dura quanto para saber se vai dar tempo. Eu acho melhor a gente... fugir, né? Para onde, né? Então, esse é o problema também, segunda parte. Marte, talvez? Não. Vamos ler literatura. Porque se for... Esse é outro assunto também, claro, mas é bom assunto. Não. Existe essa sensação mesmo, né? De tempos em tempos existe alguma coisa totalizante. Eu não sei porquê, você deve saber, mas eu não sei. Que a gente precisa de segurança de alguma maneira. Mas na América Latina isso acontece com uma frequência maior, né? Sim. Acho que são comunhões de fatores, né? De coisas que se aglutinam e aquilo entra, né, com uma força e é sempre o eixo da arbitrariedade. Não tem ponderação, é o que manda. E isso o Fuentes foi muito preocupado em resgatar e em talvez fazer pensar. O que ele fala? Eu não me lembro. O que ele conclui? Não, na verdade não se conclui. Eu brinco que esse é um romance, o Terra Nossa é um romance de quase 1000 páginas que a história fica girando, né? Sempre a mesma coisa, acho que por causa dessa questão. Né? Para escrever a história, e entro um pouquinho na questão da arquitetura, ele vai contar e recontar. Porque é como se ele dissesse assim, o texto te colocasse diante dessa questão. A escritura da história, e a gente está vivendo isso também, ela é poder.
claro, sempre. Sempre. E o exercício que o Fuentes obriga com Terra Nostra é contar e recontar. Então ele vai dizer, a história, ela é sempre múltipla. A percepção das pessoas é múltipla. Né? Então tem uma mesma cena no livro que é contada, é o rei Felipe II prostrado diante de um quadro, em oração. Então é ele que olha, então a cena é vista, o leitor vê aquela cena. Na mesma cena tem a esposa dele que olha com outra conclusão sobre aquilo. Tem também o secretário com outra, tem os empregados. Então, o Fuentes, ele trabalha essa perspectiva, quer dizer, a história está se dando e a nossa percepção dela em várias olhares, várias direções, várias etc. direções. Né? Então, e ele fala sobre isso, mas ele fala sobre isso fazendo isso. Então é um texto que por isso que fica tão complexo. Porque ele te obriga a ficar se perdendo toda hora. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Tanto que quando eu estava fazendo doutorado, o meu professor, né, o professor Mário, infelizmente já falecido, faleceu muito jovem, ele falava, não, o seu primeiro capítulo você tem que fazer um mapa do Terra Nostra. Eu falei, mas como é que eu vou fazer um mapa? Lá tem mapa disso? Se parece que ele fez um labirinto mesmo. Por quê? Porque nisso você desenvolve um olhar crítico a respeito da história. Você se convence. No processo. No processo, você a ideia era te levar a um processo. Exatamente. Ao leitor, ele se instrui a respeito dessa questão. E a história se constrói de diferentes maneiras e isso está acontecendo nesse exato momento. Você tem que ter uma percepção crítica. Discernimento. Um discernimento. E talvez isso, né, romanticamente, numa situação muito boa, te daria percepção para identificar os poderes arbitrários que constroem e se constituem, se legitimam a partir de um viés, né? Então, mas aí eu vou continuar o raciocínio que talvez fosse o dele. Então, se as pessoas tivessem essa consciência, isso poderia ser brecado, não é isso? Não sim, era essa eu acho. O final da frase? Eu acho. Como não vai acontecer de todo mundo ter essa consciência, nós estamos condenados aos poderes, a um círculo. A uma espiral ou um círculo. E talvez duplamente condenados, uma vez que a gente perceba o movimento acontecendo. É pior, então, né? Claro. É melhor quando você não sabe o que você está fazendo. Enfim, a ignorância pode ser uma bênção. Pode ser, claro. Então, e depois ele tem também o tempo futuro lá, não é isso? Que ele junta personagens de romances de outros autores hispano-americanos, ele junta personagens da história. E eu acho assim, a inclusão dos personagens literários, né? O Quixote é personagem, Cristina é personagem, tem os irmãos lá do Alejo Carpentier. Ele coloca, vira uma... Por quê? Justamente porque eu acho que o Fuentes acredita que o nosso imaginário fala mais de nós do que nós mesmos. Assim, o que o homem cria como ficção é mais do que, por exemplo, os seus feitos. Então, assim, porque ele veio fazendo história, vamos colocar dessa maneira? E depois ele parte para a ficção, os personagens ficcionais. Também, sim. Então a ideia é dizer, isso aqui é mais legal, mais importante. Não, isso é tão revelador da história do continente ou de quem nós somos. Quantos fatos. Quantos fatos. É uma outra forma, se você pensar, é uma outra forma de percepção da história. Então, a história é formada também pelos os textos, né? São aqueles imaginários, aquele imaginário... É tão válido quanto, é isso, no sentido de colocar... não é que não tem a primazia do fato sobre a imaginação, é isso. Um personagem como Aureliano Buendia, do Garcia Marques, ele é tão histórico verdadeiro tão factual quanto um fato, quanto uma pessoa. Exato, e ambos remetem a uma formulação de imaginário importante. Você acha isso? Eu acho. Que um personagem construído, ele tem a mesma atuação. Não, eu acho que em alguns momentos tem mesmo, sim. Né? Tem, os grandes personagens da literatura
enfim, não Don só Quixote latino-americana. Tá, Don Quixote existiu, assim. Sim, quem vai andar lá por La Mancha, ver os moinhos, e a única pessoa que você vai pensar é no Quixote. Então, assim, agora a carga simbólica dele, reveladora de quem são as pessoas, né? Porque a literatura traz isso, né? Ela traz um quem nós somos no nosso imaginário. Então, olhar para esse imaginário é também uma maneira de contar a história dos homens, né? Da humanidade. É também o que a gente cria como personagem. A gente tá só pensando no Ocidente, né? Imagina, não, claro, nem dá para pensar. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido. Agora, tem uma questão que eu não falei que é importante. O romance começa com o Apocalipse, né? O primeiro capítulo do romance é um mundo em colapso e começa em Paris. Até agora, enfim, quando teve o incêndio da Notre Dame, eu lembrei na hora do primeiro capítulo, porque o livro começa com as águas do Sena fervendo. E o Sacré-Cœur se transforma num mármore negro e as gárgulas lá de Notre Dame ficam cuspindo com a linguinha assim. E eu falei, opa, será que vai ferver? Espero que não. Então começa, porque aí surgem os personagens que vão ser um pouco uns personagens que percorrerão todos os mundos. Eles surgem ali. E o conto, meu Deus, quem dera fosse. E o romance termina. Eu vou dar um spoiler. Com uma união, né? Uma união, vamos dizer, carnal entre esse personagem lá do começo e a Celestina, que é uma personagem dessas que percorre toda a narrativa, e nascendo um ser, né? Um ser que talvez seja esse latino-americano, enfim. Né? O novo latino-americano e tal. Então, assim, é um projeto, né, Celso, de ambição, de contar a história, de propor enigmas. E de conhecer também. É um projeto que, estou chutando, que talvez ele tenha se imposto para conhecer, independente até da exposição que isso poderia dar a ele, mas assim... passar por esse processo, pelo processo de estudar tudo isso, para depois escrever, é demais. É demais. Tá certo? É enorme. É uma formação mesmo. Exatamente. E eu, que gosto de história, às vezes uma vez no congresso, uma professora me chamou de historiadora frustrada. Eu falei, bom, vai ver que sim, provavelmente. Das muitas, né? E o meu primeiro movimento, assim, de ler esse livro foi o movimento de querer saber onde ele estava, o que ele estava resgatando da história. Então eu lia tudo, a vida do Felipe II, e eu ficava, não, aqui coincidiu, Tinha Google? Aqui... Tinha Google? Tinha Google, mas porque aí... às vezes é bom. Porque, não, ajuda, e também as datas, é um livro para ler com Google, na verdade. Então, eu tenho um amigo mexicano que diz que o Terra Nostra você tem que ganhar, você resolve ler e ganha uma beca do governo, né? Ganha uma bolsa do governo. Você fica lá. E esse mesmo amigo diz que na edição, ele inventa lá, ele é escritor também, ele fala assim, nossa, a edição aí que tiver, não sei de quando, atrás vai ter a foto das pessoas que leram, porque são tão poucas. Fala, também não é assim. É quase. Falei, a minha vai estar. Enfim, mas esse afã meu de querer investigar, eu demorei muito tempo, anos, porque no meu doutorado naquela época eram 5 anos, ainda prorroguei e tal. Porque é uma armadilha, né? Não era isso que eu tinha que ver, não era ficar batendo o livro verdade e mentira, entendeu? Era exatamente o que você disse, era um processo de escrita da história que eu tentei pensar como uma construção crítica. É uma construção crítica da história, por isso entra tanta coisa. Aí quando caiu essa ficha, aí eu acabei tendo uma outra percepção. Achei um fio de Ariadne aí para sair desse labirinto, que num dado momento eu achei que eu não ia sair nunca. Eu tive a oportunidade de fazer fiquei um tempo na Espanha por conta dessas coisas todas, e eu fiquei ali no Escorial, porque uma parte do livro Velho Mundo se passa durante a construção do Escorial, né? O Felipe trazendo os mortos, uma coisa... Que é feio, inclusive. Na minha esquisito, opinião. Né? Todo quadriculado.
Mas eu acho que foi importante para mim, porque aquele aprisionamento daquelas janelinhas, aquele espaço, né, aquilo era um pouco essa perspectiva. A sensação. Foi bem interessante. Bom, ele, depois desse romance, né? Tirou férias, né? Tô brincando. Mas assim, ele continuou, ele teve outros romances depois? Ele teve, publicou, né? Mais. Teve o Cristóbal Nonato, que ele publica pelos anos 80, que é também um romance bem, sim, não, pelos anos 80 não, ele publica na efeméride do descobrimento da América, 92, né? Foi em 92, os 500 anos, né? Que é a história de um bebê que vai nascer, quem narra é o bebê que está dentro da barriga lá da mãe, e é uma grande competição, na verdade é um concurso, quem vai ser o primeiro bebê que vai nascer naquela data e tal. É também bastante, sim, desse estilo monumental, mas talvez mais jocoso. Teve outros também mais pra frente, volume de contos, mas enfim, eu acho que o Terra Nostra, se fosse para escolher como um romance, eu acho que é um romance que o identifica, né? Talvez como o Vargas Llosa também que escreveu e escreve, né? Um pouco demais para o meu gosto. Os últimos talvez parecem estar cansado, né? Eu também acho. Como foi o Saramago também. Mas é normal, não é? Também. Não é uma... as pessoas não têm obrigação de ser o que a gente quer que elas sejam o tempo inteiro. Exato. E elas deveriam... É um pouco cruel quem está do lado de cá, ou quem lê, ou quem escuta uma música e tal, e que cobra do cara que ele seja aquele cara que nos encantou o tempo inteiro daquela maneira. Não. Né? É uma cobrança esquisita. Eu só acho assim, bom, eu concordo. Agora, já alcançaram o seu lugar, né? O Vargas Llosa alcançou, o Fuentes também tinha, o Saramago também, mas aí fica, né? Tem uma frase espanhola que diz, andava melhor em escrever menos, né? Tá um pouquinho menos, né? Mas será? Posso enfim, parar? Claro. Porque posso, de novo, sair um pouquinho do Fuentes. Será que parar não é morrer para quem escreve? Né? Também. Mesmo que você não escreva com a mesma volúpia ou com a mesma com o mesmo brilhantismo. Também, parar de viver é esquisito para quem necessita escrever. E a escrita, eu concordo, a escrita também está ligada ao momento que você está vivendo. Isso né? eu não estou questionando mais agora tanto. Não é. Eu quero contar uma bela história, né? Eu não quero uma projeção. Isso eu quero mais paz do que luzes, por exemplo. Né? Isso eu quero contar coisas mais singelas. Nesse sentido, eu acho que não há nenhum problema. Né? Eu só questiono se às vezes não acaba sendo um mecanismo do mercado editorial que é um outro tipo de aprisionamento. Aí é um outro assunto, eu já acho que você começa a espremer. Ficar espremendo, começa né? a espremer. Agora, claro, grana, o autor, ele faz o que ele quer e tem mais que ser assim. Era um pouco que a gente estava falando, que de repente aparecem textos de autores já falecidos, que aí vem que estava numa gaveta, não sei aonde. O Fuentes tem agora 2 que publicaram, também mais recente, que estavam lá engavetados, eu ainda nem li. E é interessante porque, assim, as coisas mais recentes, bom, depois de tantos anos estudando, que foram aí quase 10 anos entre mestrado e doutorado, na época que os mestrados e doutorados eram mais longos, né, do que são hoje, eu acabei também me distanciando um pouco, né, assim, fui ler outras coisas, estudar outras coisas e tal. Mas é interessante que há algum tempo os meus estudos versam mais sobre a literatura do fantástico, que tem tudo a ver com esse momento do boom, quer dizer, eu sou herdeira desses estudos aí que foram tão importantes para mim. E eu tenho usado e trabalhado muito e encontrado um prazer de novo em ler o Carlos Fuentes com os primeiros textos dele, lá de 54. O primeiro volume de contos que o Fuentes lança é o Los Dias Enmascarados. Tem uma coletânea ali marcada pelo fantástico. Então eu tenho revisitado e tenho ficado muito encantada de novo, porque às vezes é bom se distanciar
Claro. E também a gente vai ficando mais velho, a gente vai redescobrindo os prazeres que a gente teve em outro momento. E esse foi um livro que eu li talvez apressadamente, mais interessado em outras questões, e hoje tenho escrito de novo sobre, então faço as pazes. E eu já orientei trabalhos, tem uma aluna que fez mestrado sobre ele, os alunos que estudam, sempre acabo colocando nos cursos, né, para... Eu sofri, agora eu faço os alunos sofrerem, bem no pouco. Não, como eu brinco, todos os textos que eu escolho, só penso numa coisa, que vocês sejam felizes, né? Então eu escolho todos pensando nisso. Bom, quem você acha, quem somos nós para o Carlos Fuentes? Nós brasileiros? Nós humanos. O nós humanos? Brasileiros, ele não tem um olho assim, um olhar não assim. Não sei se ele pensava. Nós humanos, ou nós latino-americanos, que talvez fosse a preocupação dele, especificamente nós mexicanos, mas quem que somos nós? Eu acho multiplicidade cultural. Se ele, talvez, né, se eu quisesse responder aí por ele, a gente é essa multiplicidade, heterogeneidade, capacidade de conviver com a diferença. Talvez ele pensasse isso, hoje eu não sei. Mas eu acho que tem isso, né? No olhar dele, que eu acabei estudando e entendendo um pouco, eu acho que tem a ver com essa questão. Nós somos uma profusão de culturas, né? Acho que talvez isso. E para você? Nós? Eu acho que sim, né? Que acho que a gente tem marca de diferentes culturas e muitas marcas de violência de imposição cultural também. Eu adiciono esse componente, né? E algumas dessas marcas eu não sei se a gente tem coragem de enfrentar, né? Porque acho que a gente nasce marcado de um embate de culturas e que, pensando no Brasil, pensando na América de formas muito diferentes, nós somos singulares, né? Assim, eu acho que é preciso olhar essa nossa formação multicultural, heterogênea, diversa, mas é preciso entender que em alguns momentos ela foi muito violenta. E olhar para essa história um pouco, né, com um pouco mais de coragem, não amenizar muito, não. Bonito, que lindo. Muito bom.